Anjos de guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos. No cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. As chuvas dos olhos. Chove. Na fonte das águas, chove.
na fronte das lágrimas do pretérito calado, lavando a chuva dos olhos cansados, chovendo nos mares amados. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo seus olhos não são inundados por lágrimas, por estas pequenas gotas que parecem nascer em nosso coração? Há quanto tempo? Assim como o fenômeno natural da precipitação atmosférica, a chuva, realiza o trabalho de purificar a terra, a água e o ar, também nossas lágrimas têm tal função. A de limpar nosso íntimo, a de externar nossas emoções, sejam elas de alegria ou de pesar. Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos. Nossa cultura possui conceitos arraigados, como o de que homem não chora, ou que é feio chorar, que surgem em nossas vidas desde quando crianças na educação familiar e acabam por internalizarem-se em nossa alma, continuando a apresentar manifestações na vida adulta. Sejamos homens ou mulheres na Terra, saibamos que todos rumamos para a busca da sensibilidade, do autodescobrimento e da expressão de nossos sentimentos. Tudo que deixarmos guardado virá à tona, cedo ou tarde. Se forem bons os sentimentos contidos, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa de trazê-los ao mundo, melhorando nossas relações com o próximo e conosco mesmo. Se forem sentimentos desequilibrados, estaremos perdendo a chance de encará-los, de analisá-los e de tomar providências para que possam ser erradicados de nosso interior. As barreiras que nos impedem de nos emocionar, de chorar, são muitas vezes as mesmas que nos fazem pessoas fechadas e retraídas. Barreiras que carecemos romper para que nossos dias possam ser mais leves, mais limpos, como a atmosfera que recebe a água da chuva e nela encontra sua purificação. As chuvas dos olhos fazem um bem muito grande. Desabafar, colocar para fora o que angustia nosso íntimo ou o que lhe dá alegria, é um exercício precioso, um hábito salutar. Dizer a alguém o quanto o amamos, quando este sentimento surgir em nosso coração, mesmo sem um motivo especial, será sempre uma forma de fortalecimento de laços, de construção de uma união mais feliz e, principalmente, um recurso para elevarmos nossa autoestima, nosso auto-amor. Deus nos concedeu a chuva para regar os campos, para tornar mais puro o ar. Também nos presenteou com as lágrimas, para que as nossas paisagens íntimas pudessem ser regadas e para que os ares do espírito encontrassem a pureza. As 4 estações da vida. Você já notou a perfeição que existe na natureza? Uma prova incontestável da harmonia que rege a criação. Como num poema cósmico, Deus rima a vida humana com o ritmo dos mundos. Ao nascermos, é a primavera que eclode em seus perfumes e cores. Tudo é festa. A pele é viçosa, cabelos e olhos brilham, o sorriso é fácil. Tudo traduz esperança e alegria. Delicada primavera, como as crianças que encantam os nossos olhos com sua graça. Nessa época tudo parece sorrir. Nenhuma preocupação perturba a alma. A juventude corresponde ao auge do verão, estação de calor e beleza, abençoada pelas chuvas ocasionais. O sol aquece as almas, renovam-se as promessas. Os jovens acreditam que podem todas as coisas, que farão revoluções no mundo, que corrigirão todos os erros. Trazem a alma aquecida pelo entusiasmo.
são impetuosos, vibrantes. Seus impulsos fortes também podem ser passageiros, como as tempestades de verão. Mas a vida corre célere. E um dia, que surpresa! A força do verão já se foi. Uma olhada ao espelho nos mostra rugas, os cabelos que começam a embranquecer, mas também aponta a mente trabalhada pela maturidade, a conquista de uma visão mais completa sobre a existência. É a chegada do outono. Nessa estação, a palavra é plenitude. Outono remete a uma época de reflexão e de profunda beleza. Suas paisagens inspiradoras, de folhas douradas e céus de cores incríveis, traduzem bem esse momento de nossa vida. No outono da existência, já não há ingenuidade infantil ou ímpeto incontido da juventude, mas há sabedoria acumulada, experiência e muita disposição para viver cada momento, aproveitando cada segundo. Enfim, um dia chega o inverno, a mais inquietante das estações. Muitos temem o inverno, como temem a velhice. É que esquecem a beleza misteriosa das paisagens cobertas de neve. Época de recolhimento? Em parte. O inverno é também a época do compartilhamento de experiências. Quem disse que a velhice é triste? Ela pode ser calorosa e feliz, como uma noite de inverno diante da lareira, na companhia dos seres amados. Velhice também pode ser chocolate quente, sorrisos gentis, leitura sossegada, generosidade com filhos e netos. Basta que não se deixe que o frio enregele a alma. Felizes seremos nós se aproveitarmos a beleza de cada estação. Da primavera, levarmos pela vida inteira a espontaneidade e a alegria. Do verão, a leveza e a força de vontade. Do outono, a reflexão. Do inverno, a experiência que se compartilha com os seres amados. A mensagem das estações em nossa vida vai além. Quando pensar com tristeza na velhice, afaste de imediato essa ideia. Lembre-se. Autógrafo de Deus. Autógrafo é a assinatura original de próprio punho do autor de alguma obra. Assinam seus quadros os pintores. No entanto, melhor do que a sua assinatura, o que diz se o quadro é verdadeiramente daquele pintor é o seu estilo. Quem quer que se aprofunde pelo conhecimento da arte, poderá, ao admirar uma tela, afirmar do seu autor e identificar, inclusive, se for o caso, a que período da vida artística daquele pintor corresponde. Quem escreve um livro define-se por uma forma de escrever, e a partir daí passará a ser conhecido. Naturalmente, coloca seu nome na obra. Mas, mais do que isso, identifica-se pelo estilo e a forma com que desenvolve o seu pensamento ao transpô-lo para o papel. Cada artista tem sua maneira peculiar de se identificar no seu trabalho. E é assim que ele é conhecido e admiradas as suas produções através dos tempos. Quando nossos olhos se extasiam ante a prodigalidade da natureza, quando nossos ouvidos se deliciam com os sons dos rios cantantes, com o murmúrio da fonte minúscula, com as águas que descem pelas encostas, despejando-se ruidosamente de alturas. Quando o vento flauteia uma canção entre os ramos, ou agita com violência o arvoredo. Quando o sol se pinta de ouro e tudo enche de luz por onde se espraia. Quando o céu se faz de tonalidades mil, indefiníveis, num amanhecer indescritível. Quando tudo isso acontece, todo dia, a cada dia, procuramos o autor e a assinatura.
o inacreditável do grandioso e das coisas minúsculas, tudo obedecendo a idêntico esmero, diz-nos da qualidade do artista. A diversidade de tons, de sons, nos fala de um alguém superlativamente criativo, pois que há bilhões de anos não reprisam pôr de sol, nem o cristal da gota de orvalho, nem a combinação dos gorjeios da passarada. Cada dia tudo é diferente. O sol retorna, as nuvens se espreguiçam, a pradaria se estende, alongando sua colcha de retalhos de cores diversas, bordadas cá e lá de flores miúdas. Mas nada é igual. As folhas nas árvores estão em número maior ou menor. A sinfonia das águas acabou de ser composta. Os pássaros balançam-se em outras ramagens. Sim, o artista responsável pelo concerto do dia e da noite é extraordinário. Os homens afirmam que jamais ouviram, mas todos podem admirar sua obra, mesmo aqueles que lhe negam a existência. Esse artista inigualável assina a delicadeza das manhãs com o pincel da madrugada. Podemos descobrir seu autógrafo na tela do firmamento, no brilho das estrelas. Podemos descobrir sua escrita nas flores dos campos, dos jardins, das montanhas. Ele é tão grande que a tela onde cria as suas maravilhas vive em expansão. Mas onde esse artista coloca sua mais especial assinatura é na essência de cada um dos filhos que criou. Ela está em cada um de nós e se chama imortalidade. Pense nisso. Você é o mais especial autógrafo de Deus. Dias difíceis. Há dias que parecem não ter sido feitos para você. Amontoam-se tantas dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos, que você chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde cedo, ao se erguer do leito pela manhã, encontra a indisposição moral do companheiro ou da companheira, que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Sente o travo do fel despejado em sua alma, mas crê que tudo se modificará nos momentos seguintes. Sai à rua para atender a esse ou aquele compromisso cotidiano e se defronta com a agrestia de muitos que manejam veículos nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Constata o azedume do funcionário ou do balconista que lhe atende mal, ou vê o cinismo de negociantes que anseiam por lhe entregar produtos de má qualidade a preços exorbitantes, supondo-o imbecil. Mesmo assim, admite que logo tudo se alterará, melhorando as situações em torno. Encontra-se com familiares ou pessoas amigas que lhe derramam sobre a mente todo o quadro dos problemas e tragédias que vivenciam, numa enxurrada de tormentos, perturbando a sua harmonia ainda frágil, embora não lhe permitam desabafar as suas angústias, seus dramas ou suas mágoas represadas na alma. Em tais circunstâncias, pensa que deve aguardar que essas pessoas se resolvam com a vida até um novo encontro. São esses os dias em que as palavras que você diz recebem interpretação negativa. O carinho que oferece é mal visto. Sua simpatia parece mero interesse. Suas reservas são vistas como soberba ou má vontade. Se fala, desagrada. Se cala, desagrada. Em dias assim, ainda quando se esforce por entender tudo e todos, sofre muito. E a costumeira tendência nessas ocasiões é a da vitimação automática, quando passa a desenvolver sentimentos de autopiedade. No entanto, esses dias infelizes pedem-nos vigilância e prece fervorosa,
para que não nos percamos nesses cipoais de pensamentos, de sentimentos e de atitudes perturbadores. São dias de avaliação, de testes impostos pelas leis que regem a vida terrena, desejosas de que se observe e verifique suas ações e reações à frente das mais diversas situações da existência. Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos. Se notar que escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o de se ajustar ao bom senso. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, para que melhor entenda, para que, enfim, evolua. Não se esqueça de que ouvimos a voz do Mestre Nazareno há 2 milênios, a dizer-nos: no mundo só tereis aflições. Conhecedores desta realidade, abrindo a alma para compreender que a cada dia basta o seu mal, tratará de se recompor, caso tenha se deixado ferir por tantos petardos, quando o ideal teria sido agir como o bambuzal diante da ventania. Curvar-se, deixar passar o vendaval, a fim de se reerguer com tranquilidade, passado o momento difícil. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando seu estádio de provações indispensáveis ao seu processo de evolução. A você, porém, caberá erguer a fronte buscando o rumo das estrelas formosas, que ao longe brilham, e agradecer a Deus por poder afrontar tantos e difíceis desafios, mantendo-se firme mesmo assim. Nos dias difíceis da sua existência, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao lodo do derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de culpa que lhe inspiraria um abandono dos seus compromissos, o que seria seu gesto mais infeliz. Ponha-se de pé perante quaisquer obstáculos e seja fiel aos seus labores, aos deveres de aprender, servir e crescer, que o trouxeram novamente ao mundo terrestre. Se lograr a superação suspirada nesses dias sombrios para você, terá vencido mais um embate no rol dos muitos combates que compõem a pauta da guerra, em que a Terra se encontra engolfada. Confie na ação e no poder da luz que o Cristo representa, e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for cada um dos seus dias. Falando de violências. Violência é o ato de constranger física ou moralmente. É o uso da força. Na atualidade, muitos somos os que afirmamos temer a violência. Por isso mesmo, erguemos altos muros ao redor de nossas residências, tentando evitar que ela nos atinja. Contratamos seguranças para proteger nossas empresas e nossos lares. Instalamos equipamentos sofisticados que nos alertem da chegada de eventuais usurpadores dos nossos bens. Tememos o roubo, o furto, o constrangimento físico, a agressão. Resguardamo-nos da violência que vem de fora e pode nos atingir. No entanto, existe outro tipo de violência para a qual não atentamos. É a que reside em nós. É a violência da indiferença, aquela que nos permite observar diariamente pelos noticiários as paisagens da fome, da miséria, e prosseguirmos de braços cruzados. Sim, alguns de nós nos sensibilizamos chegando às lágrimas. Mas as manchetes seguintes nos desviam a atenção e tudo cai no esquecimento, quais notas apagadas e sem valor. Violência que nos faculta a assistir extremamente interessados às notícias acerca da agressão sofrida por personalidade importante,
ansiosos por detalhes e mais detalhes. Desejamos saber tudo, e quanto maior for a violência para com a criatura, mais nos interessamos, pois afinal, depois, logo mais, iremos reprisar tudo para o colega, o vizinho, o amigo. E não nos recordamos de nos recolher à intimidade do coração para orar pelo agredido, pelos seus. A parte a fama, são gente como toda a gente. Sofrem como todos, desde que a dor tem caráter universal e imparcial. Participamos ativamente ou assistimos impassíveis a programas em que o ser humano é exposto em toda a sua nudez moral. Onde a problemática física ou de ordem íntima é levada a público como contos para diversão e lazer. Contudo, os envolvidos são seres humanos que sentem, sofrem, se angustiam. Violência de dentro que alimentamos todos os dias, permitindo que ela se torne hidra voraz. Violência é a atitude com que destinamos velhos e enfermos difíceis a instituições, sem jamais nos interessarmos pelo seu bem-estar. Costumamos aliviar a consciência dizendo que não dispomos de tempo para os cuidados, pois trabalhamos em demasia. Pagamos para que os atendam, à distância, a fim de não lhes ouvir os queixumes e lamentações. E poderiam estar conosco. Se podemos dispor de recursos amoedados para os manter longe, por que não direcionar esses mesmos recursos a quem os possa cuidar, zelar próximos de nós, sob nossos olhos vigilantes? Violência é o ato de mudez que elegemos para agredir o outro no relacionamento doméstico, estabelecendo silêncios gélidos às interrogações afetuosas. É o filho que se fecha em si mesmo, não respondendo aos questionamentos do amor materno e paterno, como forma de agressão por não lhe concederem o que anseia. São os esposos que, entre si, contratam a mudez como símbolo do desconforto de viverem um ao lado do outro, como acorrentado e sem remissão. Violência é a indiferença pelo bem-estar alheio, que nos faculta chegar ao lar, sermos servidos em tudo e sequer erguer os olhos para ver as rugas de preocupação, as lágrimas de dor no rosto macerado de quem nos serve. É levantar-se, comer, usufruir dos bens, deitar-se, sem contribuir em nada para a paz do lar. E bastaria sorrir, agradecer, quem sabe, abraçar quem padece a carência da nossa ternura. A violência de fora pode nos ferir e magoar. A violência de dentro, silenciosa, que aplicamos todos os dias em nossos relacionamentos, é igualmente perniciosa e destruidora. Muitas enfermidades se aninham e evoluem gradualmente ou abruptamente, como resultado da própria violência íntima ou da de outrem. Normalmente, afetos bem próximos. Mudez, indiferença, frieza, violências que se reprisam, armas cruéis. Principiemos por alijar de nós a violência, exercitando o diálogo, o perdão, os bons sentimentos. E veremos exatamente como no solo crestado pela invernia, rebentar em flores e verdura a primavera da paz em nossos corações. Jesus, modelo e guia. Referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas.
Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Luz do mundo.
Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente as palavras de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós, que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar no mundo como filhos da luz? Enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando a escuridão se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina a grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira, por breves segundos, embora, da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação, e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir buscar uma lanterna, uma vela, um lampião. Ou se nada disso tiver por perto, acender um outro fósforo, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda a razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se apresente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça a infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para um mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. Mediunidade nossa de todos os dias. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia.
No versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, se lê: As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre um mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara, aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico: mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade, contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos. Mas quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, se não por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. Movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade. E silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Pense nisso. Quando estiver a ponto de desanimar por se acreditar só, abandonado, pense que alguém da espiritualidade guarda sua vida e vela por você. Você pode não crer, mas não importa. Mesmo assim, os que o amam estão com você. O mais sublime amor. Na época do final de ano, a figura de Jesus costuma ser muito lembrada. Fala-se em sua vida, em seus exemplos e em suas lições. Ele geralmente é apontado como o exemplo de amor mais consumado de que se tem notícia. Afinal, dispôs-se a morrer em holocausto de amor à humanidade. Estar disposto a morrer por alguém ou por uma causa é sinal de grande dedicação e desprendimento. Entretanto, os mártires não são raros nos registros da história. Muitos são os que morreram inocentes no contexto humano. Mas nenhum deles sequer se aproximou da excelsa magnitude do Messias divino.
Por grande que seja uma figura histórica, perante Jesus, ela se apequena e desvanece. Bem se vê que a grandeza do Cristo não reside apenas em sua morte, mas primordialmente em sua vida, em um contexto muito amplo. A sublimidade do amor que ele dedica à humanidade transcende tudo o mais que já foi vivido na Terra. A fim de valorizá-lo devidamente, convém raciocinar sobre esse maravilhoso afeto que a todos ampara. Conforme ensina a espiritualidade maior, a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos. Muito antes de o planeta Terra existir, ele já havia completado todos os processos e se tornado perfeito. Na plenitude de todos os dons, recebeu do Criador a tarefa de presidir a criação do orbe terreno. Amorosamente se desincumbiu da tarefa, providenciando um lar para espíritos necessitados de experiências materiais. Mas foi além disso, e se tornou pastor dos bilhões de almas internadas na nova escola sideral em que se converteu o planeta. Seres primitivos a quem ensaiaram seus primeiros passos em destinação à vida moral. Entidades antigas e rebeldes às leis divinas também aportaram no orbe terreno em sua necessidade de ajuste e aprendizado. Jesus, desde sempre, preside os processos de aprendizado e redenção que se desenrolam no planeta. Periodicamente, envia professores na figura de espíritos mais avançados que exemplificam virtudes e impulsionam as artes e as ciências. Além dessa dedicação incansável e milenar, também desejou partilhar das dores da humanidade encarnada. Habituado a conviver com seres angélicos em esferas sublimes, tomou um corpo de carne e habitou entre rústicos e ignorantes. Em sua perfeição, era consciente de sua natureza e da esfera de que provinha. Isso, certamente, lhe permitia diariamente medir a fraqueza e a ignorância existente nos que o rodeavam. Mas não se agastou, não condenou, a ninguém desprezou. Em sua grandeza, demonstrou que o verdadeiro amor desconhece barreiras, por colossais que se afigurem. O exemplo desse sublime amor persiste até hoje, como um convite a que lhe sigamos os passos. Pensemos nisso. O mundo do terceiro milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo, especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo, em meio a balcões de produtos e exposição de telas, de repente uma música começa a encher os ouvidos de todos. É La Traviata, composição de Giuseppe Verdi, inspirada na obra de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Então, um tenor lança sua voz, seguido de outro mais adiante. Surpreendentemente, do meio daquele povo todo,
que andava de um lado para outro conversando, tirando fotos, vão se destacando os membros da companhia de ópera. Estão misturados à multidão, vestidos de forma comum. Uns com boné à cabeça, portando mochilas, bolsas, roupas esporte, descontraídos. Somente são identificados a partir do momento que abrem sua boca e começam a cantar. Surpresas, as pessoas vão se dando conta de que cada um deles, que sorri e canta, que brinda com o copo de papel com café, ou que os convida a alguns passos de dança, está com um bottom com a identificação da Companhia de Ópera da Filadélfia e os dizeres La Traviata. E todos param o que estão fazendo para ouvir, admirar, se emocionar. Os turistas tiram fotos e mais fotos. Um momento mágico. Algo que nos diz que iniciativas dessa ordem devem, graças ao êxito observado, se repetir de outras vezes e em muitas localidades. Em todo o mundo, em terminais de ônibus e de trens, onde as pessoas ficam horas aguardando, inquietas, desejando chegar logo aos seus destinos. Em aeroportos, onde os atrasos deixam as pessoas estressadas, mal-humoradas. Pelas ruas das cidades. Iniciativas como essa nos dizem que a pouco e pouco o homem vai descobrindo como é bom viver a harmonia, o belo, a arte. Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos, alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim, este imenso mundo de Deus tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. O que devo à minha mãe? Contemplando uma criança que dorme tranquila no berço, descobrimos o quão frágil é o ser humano e o quanto deve a uma mulher chamada mãe. Quem quer que olhe para o próprio umbigo, há de recordar da estreita ligação para com sua mãe, que durante 9 meses o alimentou, agasalhou, abrigou e protegeu em seu ventre. E as primeiras noções de vida, todos as recebemos de nossa mãe. Foi ela quem nos apontou o jardim e nos fez descobrir a borboleta colorida, a flor e o espinho, a chuva e o sol, a beleza do arco-íris. Enquanto nós seguíamos as formigas do jardim, no seu ir e vir de carregadeiras incansáveis, foi ela quem nos falou da persistência e do trabalho. Enquanto nos apontava a aranha, tecendo a sua teia, após o vento forte a ter destruído mais de uma vez, foi nossa mãe quem nos falou da paciência e dos milagres que ela produz. E quando nas primeiras brincadeiras alguém nos derrubava, era sempre ela quem nos lecionava o perdão. Quando começamos a perceber as diferenças entre crianças e adultos, velhos e moços, foi nossa mãe quem nos segredou aos ouvidos os valores do respeito e da consideração. Na infância, ela consertou nossos brinquedos, costurou a roupa nova para a boneca que havia sido esquecida na chuva. Na adolescência, mais de uma vez consertou-nos o coração despedaçado pelos primeiros pequenos reveses no namoro. Nosso primeiro sorriso foi a imitação do seu, e foi ela quem nos ensinou a utilizá-lo para quebrar o gelo ou para iniciar um pedido de desculpas. Enquanto pequenos, ela nos fez sempre sentir protegidos e amados. Quando a curiosidade nos fez estender o dedo em direção ao besouro e ele grudou ali, foi para ela que corremos em busca do socorro. Quando o cãozinho pulou e nos fez cair lambendo-nos o rosto, em manifestação de carinho, apavorando-nos, foi ela quem nos tomou nos braços, sossegou e depois nos ensinou que por vezes as criaturas não sabem expressar muito bem seu afeto e que as devemos ensinar.
Foi ela quem nos desvendou o segredo das cores, dos números e das letras, mesmo antes de adentrarmos os bancos escolares. E tudo de maneira informal, como uma doce brincadeira que nos permitia aprender sem cansar. Incentivando-nos à pesquisa, quantas vezes ela nos permitiu incursões de aventura em seu armário e suas gavetas, deixando-nos descobrir tesouros maravilhosos entre bijuterias, colares, anéis, lenços e tantas outras coisas miúdas que eram todo o nosso encantamento. Seus livros foram os primeiros que nos enriqueceram o intelecto. Livros usados, marcados a caneta, lápis ou pedacinhos de papel. Livros cheios de anotações que nos ensinaram como se devia ler, anotando, perguntando, pesquisando. As músicas de sua predileção foram as que nos embalaram a infância, junto com as canções da sua voz que nos acalmavam nas noites de chuva forte. Promessas matrimoniais. No ato do consórcio matrimonial, os cônjuges realizam algumas promessas. Prometem amar e respeitar um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Estranhamente, muitas vezes os votos formulados são esquecidos em pouco tempo. Esposos se antagonizam, criam dificuldades um para o outro. E o que começa como um lindo sonho de amor, em muitos casos, acaba com um desfazer da aliança em meio a muita mágoa. Onde ficam as promessas do casamento? Onde o amor eterno jurado tantas vezes durante o namoro? Talvez se devesse pensar em algumas promessas diferentes para o momento em que as pessoas se decidam casar. Perguntas que levem a reflexões, ou que digam de forma mais explícita o que é amar e respeitar um ao outro. Eis algumas delas. Promete não desejar assumir o controle da vida do outro? Promete ter em mente que ele é um ser que antes de conhecer você fazia parte de uma família, tinha amigos e ideais? Promete respeitar os seus gostos musicais, mesmo que você não aprecie o tipo de música de que a pessoa gosta? Afinal, vocês poderão fazer um acordo de forma a que cada um ouça em determinado tempo e em volume condizente a música que aprecie. Promete acompanhar seu par quando este desejar ir ao cinema, ao teatro ou à praia? Pode ser que você prefira o futebol, a conversa com os amigos. Mas sempre há a possibilidade de se dialogar e estabelecer um momento para cada coisa, sem que nada fique esquecido ou desprezado. Você promete ser paciente quando encontrar a toalha de banho molhada sobre a cama e pedirá outra vez e uma vez mais para que o fato não se repita? Você promete que deixará seu par dirigir o automóvel sem ficar a todo instante dizendo que engatou a marcha errada, que deve andar mais rápido, que agora deve ir mais devagar, que não sabe dirigir? Promete que mesmo que a comida não seja a melhor do mundo, agradecerá pelo prato que foi feito? Você promete não esbravejar quando as contas se acumularem no final do mês, embora ambos tenham feito o possível para apertar o cinto, diminuir as despesas? Você promete que não esquecerá de dizer, eu amo você, e também, você é importante em minha vida? Você promete que não descuidará de si, simplesmente porque casou? Que continuará a usar perfume, pentear o cabelo, preparar-se para o outro, exatamente como nos dias do namoro? Você promete que não deixará o amor esfriar, a paixão ir embora? Você promete que não contará todos os dias as rugas que forem marcando o rosto do outro? Nem fará comentários desagradáveis com seus amigos sobre as dificuldades do seu par?
você promete que, ao menos no dia do aniversário de casamento, tentará surpreender o outro com um delicioso café na cama? Você promete ser eterno namorado, mesmo que não haja lua no céu nem estrelas a brilhar? Com chuva, frio ou tempestade, ficará com seu par? Enfim, você promete que vai se esforçar para cumprir todas essas promessas? Se a tudo isso, um ao outro disser sim, então, com certeza, o casamento durará muito tempo, porque ambos não serão somente marido e mulher. Serão duas pessoas maduras, cientes de que ambos têm defeitos, também virtudes. E cada dia, um no outro, buscará descobrir a virtude ainda não desvelada. Um ao outro incentivará naquilo em que ainda não é tão bom, e um ao outro pedirá: por favor, me ajude quando precisar. E dirá obrigado toda vez que receber uma dádiva, um carinho, uma atenção. Quem quer que adentre o barco matrimonial e não deseje ceder vez ou outra, entender e auxiliar, dificilmente chegará ao porto da felicidade. Pense nisso. Quando deixei de ver a lua. Num final de noite fria, de noite estrelada, um homem dirige seu carro pelas ruas da cidade. No banco de trás, ele carrega um tesouro: seu filhinho de 2 anos de idade. Parados no semáforo, ele observa que o filho está com o olhar fixado no alto, longe, para fora da janela. Uma luz azul suave adentra o veículo, iluminando o rosto da criança, proporcionando uma beleza sem igual para o pai apaixonado. Então, com aquela voz tenra, a voz pequena da descoberta das primeiras palavras, o filho diz: Lua. Sim, é mesmo, diz o pai. É a lua. Que linda é a lua, não é, meu filho? A criança nada responde e continua observando encantada o satélite natural da Terra. As crianças sabem que o belo precisa ser contemplado e que qualquer palavra é pequena e insuficiente para descrevê-lo. Após isto, o pai torna a olhar para fora também e consegue observar a maravilha de uma noite enluarada de outono. Consigo então pensa: quando deixei de ver a lua? Lembrou-se que fazia muito tempo, desde a última vez que pôde contemplar o fulgurante brilho lunar. Será que me esqueci da lua? Ela certamente não esqueceu de mim, pois há pouco conversava com meu filho em pensamento. Os dias tumultuosos, os muitos afazeres, as preocupações. Tudo isso pode nos fazer perder um pouco o contato com a natureza e com as coisas simples da vida. Começa o ano, quando vemos já é março, já é junho. E nesse tempo todo, pois é muito tempo, não podemos ver o céu estrelado, um pôr do sol, ouvir um pássaro cantar. Faltou o tempo, alegamos, quando na verdade faltou oportunidade. E quem é capaz de criar tais oportunidades? Somos nós apenas, ninguém mais. O contato com a natureza nos renova as forças, nos proporciona momentos de reflexão, de pensamentos mais leves, despretensiosos até. Tudo isso faz bem à alma e ao corpo. O ser humano precisa recarregar suas energias constantemente. E Deus nos deu diversas fontes inesgotáveis de tais recursos. Uma volta na quadra a passos lentos, um piquenique sem hora para começar ou terminar, alguns minutos de brincadeira com os filhos, um jantar surpresa a 2, uma visita a alguém querido, um final de semana sem TV ou internet. Não podemos nos deixar ser simplesmente consumidos pelo mundo moderno e suas neuroses atuais. A vida é muito mais que acordar, trabalhar, alimentar-se,
usufruir de pequenos prazeres, dormir. Estamos aqui na Terra com objetivos muito claros e nobres. Estamos aqui para crescer, para nos transformar em pessoas de bem através do amor. Se nos esquecemos disso, passamos a ser espécies de zumbis sociáveis, afogados em 1000 afazeres, sempre fazendo algo, sem tempo para nada, mas vazios, tristes, depressivos. Assim, não deixe de ver a lua, de notar as estrelas e de se maravilhar com elas. Não deixe de estar de corpo e alma com quem você ama. Não deixe de observar a natureza e escutar o que ela sempre tem a lhe dizer. Um novo alvorecer. Ei você, por que esse olhar triste? Por que esse desânimo e essa falta de coragem? Sim, essa falta de coragem de enfrentar os problemas que se acumulam sem solução. Acaso você se julga incapaz? Talvez, especialmente hoje, você tenha a sensação de que não há mais saída, que suas forças e seu talento para criar soluções tenham se esgotado. Ou talvez a vida para você tenha perdido completamente o sentido e o seu barco esteja à deriva, seguindo conforme o vento. Se você está se sentindo assim, vamos lhe fazer um convite. Um convite para que você faça uma pequena viagem para dentro de si e procure, mas procure com muita vontade mesmo, e irá encontrar algo que lhe faça bem. Ouça o coração de sua mãe batendo em ritmo calmo enquanto lhe segura nos braços e canta suave canção de ninar. O regaço materno lhe traz segurança. Sinta o calor e o conforto do seu berço, do seu lar, a paz do silêncio. Lembre-se do apoio que o alfabeto lhe trouxe, da luz do conhecimento, da alegria do trabalho. Observe quantas experiências estão arquivadas em sua intimidade. Entregue-se ao aconchego das afeições repartidas, dos abraços de ternura, do apoio de um sábio conselho. Pense que no mesmo mundo em que você vive, respiraram os heróis de seu ideal, os santos de sua fé, os apóstolos de sua inspiração e as inteligências que lhe traçaram roteiros. Considere que o Criador não lhe ofereceu o mundo como exílio ou prisão, mas como nobre escola e abrigo bendito, qual o divino jardim a pleno céu, banhado de sol durante o dia e enfeitado de estrelas durante a noite. Ei você, não deixe que as lágrimas lhe impeçam de ver a grandeza e a beleza de tudo o que existe no mundo que o Criador lhe oferece. Se hoje existe algum problema que lhe traz inquietação e dor, lembre-se de que outro dia não tardará a surgir, trazendo um novo alvorecer. E se sentir que está difícil sem ajuda, não se acanhe, refugie-se em um lugar tranquilo e busque o apoio da oração. Eleve o pensamento ao alto e deixe seu coração falar ao Criador. Senhor, no recolhimento de minha alma sofrida, venho lhe pedir um pouco de paz, de força, de coragem. Desejo ver o mundo com olhos de amor, confiança e ternura. Quero ter esperança, ser feliz como criança, olhar o mundo com fé. Quero enxergar nas pessoas a luz que cada um traz em si como herança sua. Desejo acreditar que o mundo tem jeito e que problemas só existem para me ensinar a resolvê-los. Quero ser alegre, leve e confiante. Sentir a sua presença em cada filho seu e revelar em mim a sua grandeza divina. Quero ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Senhor, eu desejo um mundo melhor,
e quero que essa melhoria comece por mim. Sei que uma onda escura se abateu sobre nosso planeta e quero me transformar numa estrela para diminuir essa escuridão. Para isso, Senhor, preciso de sua ajuda a fim de vencer a incerteza, a falta de fé, a covardia moral. Se meus passos vacilarem, Senhor, desejo o seu amparo e a sua segurança, para que eu possa seguir em frente, com confiança e a certeza da sua presença constante. Ei você, aproveite as horas que ainda restam deste dia e prepare-se para um novo alvorecer que não tardará a chegar.